Olá, irmãos, graça e paz, boa noite para todos. Que bom que vocês estão aqui conosco nessa noite, celebrando, noite fria, né? E o pessoal ainda pegou vocês aí, que, né? De jeito que estão fugindo do ar-condicionado, né? Tá ouvindo, seus diáconos? Tá frio, as mulheres estão fugindo do ar-condicionado, né? Estou vendo uns pro lado de cá, eu vou até desligar isso aqui também, que eu estava aqui procurando me esquentar. Pronto, resolvido. Graça e paz, que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor derrame graça, bondade e misericórdia sobre sua vida. Que bom que você veio à casa certa e ao lugar certo. É bom demais quando a gente vai vendo a mão de Deus se manifestando no meio da sua igreja e salvando vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada eu falei aqui e nós oramos aqui pela irmã Creuza, né? Creuza, né? Tá ali, olha lá, tá ali. Deus te abençoe. E essa semana, uma irmã nossa fala assim: pastor, tem uma notícia boa. Tem gente nova aí, tem ovelha nova chegando no nosso rebanho. E eu falei assim: tá ótimo. Isso foi quarta-feira. Aí eu falei: não, vamos deixar para o culto de domingo à noite, porque essas notícias boas a gente dá no domingo à noite, gente, quando está todo mundo aqui, né? Porque nem todo mundo vem na quarta-feira, trabalho, estudo e etc., mas no domingo à noite espera-se que toda a igreja esteja presente. Quero chamar aqui Leninha para trazer bênção. Ai, que alívio. Leninha para trazer Nalva aqui à frente, nós vamos orar, porque Nalva agora é a nossa nova irmã, entregou para a vida para Jesus, no discipulado, gente, olha que coisa boa. Lene discipulando, e Lene fez o convite, e ela disse: eu quero seguir, quero andar com Jesus o resto da minha vida. Fica em pé, só um pouquinho mais. Eu queria chamar aqui algumas mulheres, umas 3, 4 mulheres, para vir aqui à frente, dar um abraço na Nalva. Tá, vem cá à frente, dá um abraço nela, diz assim: seja bem-vinda à nossa igreja. Mas dá um abraço assim gostoso, sorrindo, feliz da vida, né, irmãos? Porque é assim que a gente faz com os nossos, aqueles que estão chegando ao nosso rebanho. E Deus vai aumentando dia a dia o número dos salvos. Agora vamos orar então? Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos deu neste tempo mais um presente. Mais um presente, nós glorificamos o teu nome. Na verdade é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é por ação humana, não é por palavra humana, é pelo teu Espírito Santo. E nós celebramos ao Senhor pela vida nova. Pedimos que o Senhor firme os seus passos, que o Senhor proteja, que o Senhor aumente a sua fé, e por onde ela andar, ela seja uma testemunha viva daquilo que o Senhor fez na vida dela, em nome de Jesus, amém, amém. Vou passar um tempo, depois que eu batizar você, eu quero ter a oportunidade de você falar para essa igreja o seu testemunho de vida. Eu já ouvi, é coisa tremenda. Deus te abençoe, pode sentar, irmãos, seja bem-vindo em nome de Jesus. A Nalva, para quem não sabe, é a irmã da Zete, tá bom? Então, eu já falei para a dona Francisca, a mãe da Zete, que eu vou ser o pastor dela um dia. Né? Francisquinha está achando que é brincadeira isso. Eu não vou batizar a dona Francisca aqui nessa igreja em nome de Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 16. E nós vamos ler o texto bíblico, mesmo assentados, para a nossa edificação nessa noite. Atos 16, a partir do verso 16 até o verso 34, mesmo assentados, e as crianças podem sair para o culto infantil, antes da gente ler, tá bom? Joia, crianças até 8 anos podem acompanhar as tias, que elas têm material assim prontinho na linguagem das crianças, para que elas também sejam edificadas. Estão em boas mãos, os pais podem descansar
que elas vão receber alimento bíblico, né? Lá não se conta apenas historinha, não. Lá se prega para o coração da criança. Atos 16, a partir do verso 16, a palavra de Deus diz assim: Paulo estava aqui em Filipos, depois de falar o coração, pela palavra de Deus, ao coração de Lídia, uma mulher da cidade de Filipos, uma empresária do ramo de tecidos. Ele permaneceu lá, só para você entender um pouco o texto, a partir do verso 16, e aconteceu que, indo nós, Paulo e Silas, para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa mulher seguia Paulo e a nós, Lucas também estava acompanhando, e ela clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e eles vos anunciam o caminho da salvação. Olha o que a mulher falou: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se para a mulher e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saíram. Era um espírito que falava pela boca da mulher. Vendo os senhores da mulher que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarraram em Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram-lhe: estes homens aqui, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se então a multidão unida contra Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, recebendo tal ordem, o carcereiro levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Presta atenção. Recebendo tal ordem, o carcereiro levou Paulo e Silas para o mais escuro, profundo lugar que havia naquela prisão e prenderam-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão estavam ali escutando. Quando de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as correntes de todos. O carcereiro despertou desesperado, e vendo abertas as portas, puxando da espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: homem, não te faça mal algum, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente no cárcere e, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que é que eu posso fazer, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa.
e lhe pregaram a palavra de Deus, e também a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro levou para sua casa, cuidou deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi batizado com toda a sua família. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez à primeira vista, quando eu comecei a ler, você tenha pensado aí, pastor vai falar sobre demônio de novo? Não, gente. Não. Não é isso não. Falar sobre o Senhor. Um Deus que cuida. Vamos orar um pouquinho? Pedir que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Pai, por favor, nos abençoe, desvenda os nossos olhos, tira do nosso coração toda a incredulidade e põe o teu Espírito dentro de nós, que nos faça lembrar a palavra do Senhor, como foi a promessa do Senhor Jesus, que não nos deixaria sós, mas enviaria o Consolador, que nos faria lembrar das palavras dele. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e amigos, eu não sei como é que você tem olhado as lutas e sofrimentos que você tem passado na sua vida. Confesso que eu não sei, porque é uma questão de fórum íntimo. Mas é uma pergunta para você refletir um pouco nessa noite. Como é que eu tenho enfrentado, como é que eu tenho encarado as lutas, as adversidades que eu tenho passado na minha vida? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Porque o texto fala de lutas, dificuldades. 1994, 2004, 94. Isso aí é a idade mesmo já. 94. Um dos anos mais difíceis da minha família. Nós tínhamos já as 2 filhas e no final de ano nós fomos tomados de surpresa por uma crise sem precedente, porque até então a gente nunca tinha passado. E eu lembro que Fátima estava fora da cidade, em tratamento, e eu com as 2 crianças em casa. E na virada do ano, na passagem, 94 para 95, eu em casa, as meninas foram dormir e eu olhava para as crianças e fiquei pensando justamente na virada. Me deu uma crise de choro terrível. E a pergunta que eu fazia naquele momento, que eu me fiz, foi essa: por que comigo? Por que eu? Por que com minha família? Fiquei com esse negócio na cabeça. E eu não, confesso a vocês, que eu não tive resposta naquele meu desespero. Passou um tempo, a crise ela se estendeu ainda mais. Certo dia, eu conversando com um pastor, um amigo, e ele disse assim: você fez a pergunta errada. Você está perguntando a Deus por quê? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: para quê? Há muita diferença. Por que nós nunca vamos ter resposta? Por que eu? Por que com a minha família? Por que eu estou passando por isso? Nós nunca vamos ter resposta para essa pergunta quando a gente está passando pelo vale de sombra de morte. Mas quando a gente pergunta para quê, Deus vai nos mostrando as suas respostas. O texto fala de um momento de Paulo e Silas. Estava tudo bem, gente. Tinham falado para Lídia, ela se converteu ao Senhor, eles estavam felizes. A Lídia
levou Paulo para a sua própria casa, e ali foi batizada, ele batizou os seus filhos, toda a sua família, e agora Paulo vai para um lugar, Paulo e Silas vai para um lugar para orar, buscando um lugar de descanso, de sossego para orar. Mas nessa sua jornada, enquanto eles caminhavam, apareceu uma mulher que vinha atrás gritando: estes homens aí, são servos do Deus Altíssimo, e eles estão pregando a salvação. Paulo olhou para trás, viu aquela mulher e continuou. No outro dia, a mesma coisa. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, estão pregando a salvação. Paulo olhou para trás, olhou para a mulher, continuou. Terceiro dia, quarto dia, diz o texto, por muitos dias isso aconteceu. Uma mulher que dava lucro aos seus patrões, ela era escrava não somente do inferno, porque o texto fala muito claro que ela tinha um espírito demoníaco, mas ela também era escrava de alguém que ganhava dinheiro às custas da pseudo-adivinhação dela. Chegou um momento que Paulo, diz o texto, Paulo já estava indignado, porque isso perturba a gente. Isso perturba. Se coloque no lugar de Paulo aí. Alguém atrás de você, um dia, 2 dias. Paulo repreendeu o espírito daquela mulher. Ele saiu e a mulher parou de adivinhar. Quando os donos dela perceberam isso, toda a cidade, eles mobilizaram toda a cidade e foram até onde Paulo estava, e nem deu tempo Paulo fugir, porque eles pegaram Paulo, levaram para as autoridades e disseram assim: esses homens estão transtornando a cidade. Nós somos romanos e não podemos seguir os costumes dele. E sabe o que aconteceu? Levaram os dois, Paulo e Silas, cada um uma surra com varas. O costume romano era de aplicar 40, não era chibatada, porque chibatada era de chibata, 40 varada. Paulo depois lá em Coríntios vai citar que por 2 vezes ele apanhou 39, ele tomou 39 açoites. As roupas foram rasgadas em plena luz do dia, e agora eles começam a apanhar publicamente. Eu queria que você procurasse imaginar, ou tentasse imaginar essa situação. Cada vez que uma daquelas varas tocava o corpo, rasgava e o sangue descia, e a dor era insuportável. E com certeza, quem fez isso foram os soldados, não foi com educação, não, porque ninguém faz um negócio desse com educação. E como isso fosse pouco, se isso fosse ainda pouco, pegaram Paulo e Silas e as autoridades falaram assim: leve esses homens daqui. E não colocaram numa cela comum, mas num poço, num buraco insalubre, escuro. Esta é a avaliação dos estudiosos que fazem desse texto. Um lugar insalubre, sem luz alguma. E o texto fala sobre isso aqui. Sem luz alguma. Talvez fétido. E pior, amarrado. Pés amarrado no tronco. Para onde fugir? De repente, irmãos, os dois crentes se encontram nessa situação. De repente, o dia amanheceu e agora eles estão nessa situação aí. Sabe, a questão não é passar pelas dificuldades. A questão é como a gente reage às dificuldades que a gente está passando. Primeira coisa que esse texto nos ensina, é uma lição muito preciosa, é que nenhum de nós está isento às lutas, às adversidades, às dificuldades da vida. Nenhum de nós, irmãos. Nenhum de nós. Vamos fazer igual o pessoal faz aí fora? Vamos dar uma quebrada no negócio aqui? Fala comigo assim. Estão com medo de falar? Vamos lá. Eu
passo por adversidades. Amém? Amém o quê? Agora é fácil falar amém. Na hora do negócio da adversidade, da chibatada, eu quero ver se ninguém diz amém. Agora, ó, cutuca quem está no seu lado, fala assim: você vai passar por algumas adversidades. Aí você vai falar: está repreendido em nome de Jesus. Terceiro, nós. Vocês estão com medo de falar por quê? Nós passaremos por algumas adversidades. Só Deus para ter misericórdia da gente. Sabe por quê, irmãos? Nenhum de nós está escape. Quando a teologia da prosperidade surgiu, um dos seus pilares, um dos ensinos principais é que crente não passa por lutas, por dificuldades. Crente não fica doente, crente não tem depressão, crente não pega câncer, crente não fica triste. Essa é a teologia da prosperidade, que não só fala só de enriquecer, não, ela tem esse arcabouço aí de ensinos. Misericórdia, gente. Primeiro a gente precisa lembrar que Jesus não nos enganou. Qual é a palavra de Jesus? No mundo vocês vão passar por aflições, adversidade, dificuldades. Mas tenham bom ânimo. Então preste atenção. Nesse texto, o texto está nos falando aqui, olha. Todos nós vamos passar por as adversidades, mas a gente precisa ter coragem para enfrentar. Porque senão fica no meio do caminho, gente. Tem que ter ânimo. Palavra de Jesus, ânimo. O que é ânimo? É você buscar força de onde você não tem e encarar a vida. É assim, é a vida, é a luta. É assim mesmo, não tem para onde fugir. Você nasce já sentenciado a passar lutas. Alguém já disse, você nasce chorando, passa alguns momentos chorando na sua vida e ainda vai morrer chorando. A gente já nasce chorando. O médico pega um indivíduo lá, pelas pernas, cabeça para baixo, tem que dar uns 2 tapas para um menino ou menina chorar. Já entra no mundo chorando. Adversidades nós passamos. Todo mundo, gente. Pastor, mas eu não gostaria de passar, não. Não posso fazer nada. Você acorda um belo dia, tudo tranquilo, sol bonito, você dormiu bem. Aí quando você menos espera, quando você entra no dia para valer, aí vem aquelas notícias, vem aquele redemoinho de problema e você fica ali no meio. Paulo e Silas foram orar, gente. Acordaram e foram. Aqui uma dica para você, presta atenção aqui. Uma dica preciosa. Não comece o seu dia sem antes orar. Você já pensou se Paulo e Silas não tivessem orando, ou não tivesse colocado como prioridade a oração, talvez eles não pudessem suportar. O mesmo Paulo fala assim, vocês precisam estar fortes ou buscar força no Senhor para poder enfrentar o dia mau. Você e eu não sabe, nós não sabemos que dia é esse dia mau. Ninguém sabe. Pode ser amanhã, pode ser terça, quarta, quinta, ninguém sabe. Mas Paulo fala assim, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder para ter coragem para enfrentar. Todos nós vamos passar por dificuldades. Você vai no médico, fazer um exame de rotina, o médico diz, olha, vou pedir mais uns exames, estou desconfiado aqui. Geralmente a gente já derruba ali. Já cai ali. Quando o médico nem disse o que era. Eu quero pedir alguns exames para eu confirmar. Meu Deus, estou com câncer. Aí começa, aí desanda tudo. A gente funciona assim, irmãos. Pode ser que seja, pode ser que não. Se for, tem que começar um tratamento. Todos nós estamos sujeitos a adversidades na vida. E não tem bonitinho, não tem feinho, não tem gordinho como eu, não tem magrelo. Todo mundo tem que passar. Do crente ao ateu,
Do que não tem conhecimento ao intelectual, todo mundo passa por adversidade. Agora, tem que ter coragem para enfrentá-las. Paulo não deu tempo, nem Silas, não deu tempo nem de correr. Se você olhar a história aqui em Atos, você vai ver que em algum momento, quando alguém soube que havia lá em Damasco, que tinha um motim para matar Paulo, a igreja deu um jeito de tirar Paulo da cidade e Paulo fugiu. Aqui não teve jeito, não. Nem deu tempo. Quando ele menos espera, o povo estava em cima. Quando menos esperou, corrente. Como foi pouco ainda, chibata. Foi pouco, vai lá para o escuro. Tem que ter coragem para enfrentar. A segunda lição que esse texto nos ensina é que a nossa reação faz toda a diferença. Reaja da forma certa, da forma que Deus se agrada. Tem muita gente que quando está no meio do redemoinho de problema, começa a murmurar, começa a se levantar contra Deus e começa a falar coisas que a gente nem imaginava que podia sair da boca de um indivíduo daquele. O que foi que Paulo e Silas fez? Lá no final da prisão, lá no lugar escuro. O que foi que ele fez, irmãos? Ou eles fizeram? Olha para o texto aí. Oravam e cantavam. A gente fala assim? A gente fala assim? Irmão, só para lembrar. Paulo sofreu muito antes de morrer. Todos os apóstolos morreram de forma terrível. Pedro foi crucificado. Outros foram esquartejados. E pedaços colocados na cidade para alumiar. Aqui a gente vai encontrar 2 homens que foram pegos, presos, machucados, maltratados, o sangue escorrendo, a roupa rasgada, todo sujo, e jogaram lá no mais profundo interior de uma masmorra, e lá eles começaram a fazer o inusitado, coisa que a gente não tem costume de fazer. Eles começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor. Eu penso o seguinte, eu estava olhando para esse texto e tentando imaginar assim, e para você entender, Paulo chegou assim: Silas, está acordado? Meia-noite. Estou. Como é que você está, meu irmão Silas? Paulo, o negócio hoje foi feio, viu? Está doendo. Que oração, Silas? Ô Paulo, esqueci o relógio. Mas eu acho que já é lá para meia-noite. E aí, Silas, o que é que nós vamos fazer? Ô Paulo, a gente não tem muito o que fazer, não. Estamos presos, amarrados aqui. Tem guarda em tudo quanto é canto. As escoltas foram reforçadas, os soldados foram reforçados. Nós não temos o que fazer. Silas, será que a gente não tem o que fazer mesmo aqui? Paulo, acho que não. Então vamos fazer o seguinte, vamos cantar? Vamos. Paulo, mas a gente não pode fazer muito movimento, não. Pode levantar a mão que a gente, né, como a Nathalie pediu para a gente, né, levantar a mão, não dá porque a gente está amarrado, Paulo. Mas vamos cantar? Bora. Vamos cantar um hino mais leve, né, que não exija muito balanço da gente, porque senão vai machucar mais ainda. Vamos. Silas, vamos orar também? Bora, Paulo, vamos orar. E ali eles começaram, irmãos, a cultuar a Deus em meio à tribulação. Reações que agradam a Deus. Reações que mexem com o coração de Deus.
Deus não vai responder, nem vai surpreender ninguém, absolutamente ninguém, que está passando pelo vale de sombra e de morte, está reclamando, está se lamentando, está se lamuriando, maldizendo. Mas aí, quando a gente encontra essa situação em que o culto começou dentro de um lugar escuro, com o corpo todo rasgado, o sangue escorrendo, machucados, descabelados, roupa rasgada, eles começaram a cultuar a Deus, a cantar louvores a Deus, a orar a Deus, porque eles criam que isso é deixar o coração de Deus feliz. A gente precisa aprender, irmãos. Tempo de dificuldades é tempo de Deus tratando as nossas vidas. O povo passou 40 anos no deserto, mas por quê? Porque Deus tinha um propósito de tratar da vida daquele povo todo. 40 anos. Para ver o que estava no coração deles, está lá, Deuteronômio capítulo 8, Deus levou aquele povo para o deserto para saber o que estava no coração, se eles amavam ao Senhor, se eles estavam dispostos a obedecer, se eles criam nas promessas. Foi por isso, e Deus aqui levou aqueles homens para a prisão, para lá para a masmorra, e eles começam a entender, falam assim, não, vamos louvar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe quem escreveu isso? Paulo, que passou por essa crise aí, cultuando a Deus, celebrando. Hoje que a gente não vê mais as casas dos crentes com os louvores, né? Eu falei que as vitrolas, né? Tocando lá toca-disco, né? Tocando com as músicas, ninguém vê mais isso. Paulo e Silas estavam aqui enfrentando uma luta terrível. E eles falaram assim, vamos louvar a Deus. Vamos bendizer o nome do Senhor. Olha, irmãos. E tem um detalhe que me chama a atenção nesse texto. Eles começaram a orar. Começaram a cantar. E diz o texto aqui, que aqueles que estavam próximos estavam ouvindo. O que é que as pessoas têm ouvido de você quando você está passando as crises e as adversidades? Que testemunho elas têm visto da sua boca quando você está passando por lutas? Isso é sério, irmãos. Terceira lição preciosa que esse texto nos ensina, que a história de Paulo aqui, o comportamento dele nos inspira. Porque eles criam que Deus estava vendo tudo que eles estavam vivenciando. E era o único que podia socorrer. O louvor e a oração tinham um propósito. Gratidão, também livramento. Vamos orar, Silas, vamos, Paulo. Vamos cantar, Silas, vamos, Paulo. Deus está vendo onde a gente está. Está no escuro, mas Deus está vendo. Não existe trevas, não existe altura, não existe nada que Deus não possa ver, Ele está vendo. Diz o texto aqui, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu todos os alicerces. Gente, um Deus que surpreende, um Deus que faz maravilhas quando a gente faz a coisa certa. Um Deus que faz milagres. Um milagre aconteceu enquanto os dois estavam lá no fundo, trancafiados, amarrados, ensanguentados, mas eles estavam bendizendo o nome do Senhor. E quando eles estavam assim, aqui nesse momento de gratidão, de celebração a Deus, as coisas começaram a acontecer. Meia-noite começou a acontecer um negócio estranho. As correntes, opa! Foram quebradas, as portas foram se abrindo, um terremoto aconteceu. Dá para conseguir entender o que foi isso? Algo sobrenatural aconteceu quando esses dois resolveram transformar o momento de dificuldades no momento de adoração a Deus. Deus gostou do que viu. E Deus falou assim, eu vou agir porque esses são meus discípulos.
Eu não posso ver isso e ficar imóvel. Diz o texto que as correntes começaram e de todo mundo, gente. Não foram somente deles, não. Só foram dos crentes que estavam lá, Paulo e Silas. Foi nada, gente. O texto diz que foi todo mundo foi abençoado. Todo mundo foi abençoado. Paulo, Silas e todos os malfeitores que estavam ali. Porque aquele lugar, gente, era para a pior espécie. Quem estava lá não eram os ladrões de galinha, era gente que tinha aprontado muito, que era lá para dentro. De repente, nesse momento, as correntes de todo mundo foi quebrada, todo mundo foi abençoado. E viu. Viu, sabe o quê? O milagre de Deus, os prodígios de Deus. Porque dois crentes, dois servos de Jesus, começaram a glorificar quando estavam passando as lutas e as adversidades. A gente precisa olhar as adversidades sobre as lentes de Deus. Paulo e Silas, com certeza, eles estavam crendo firmemente que Deus tinha um plano. Silas, é o seguinte, rapaz, a gente estava, pouco instante, estava lá pregando, lá na praça, estava orando, fomos pegos de surpresa. Deus tem um plano, Silas. Vamos descansar no Senhor. Ainda que a gente tenha apanhado, está aqui com o corpo machucado, lapiado. Mas Deus tem um plano. A gente vai ver, irmãos, aqui, nas entrelinhas desse texto aqui, como aqueles homens estavam convictos, cheios de fé. Eles estavam convictos. Deus tem um plano para a gente. Deus não nos trouxe aqui sem um propósito. Eu quero pontuar aqui para vocês rapidamente alguns propósitos de Deus quando Ele nos faz passar por algumas dificuldades. Ele mostra a sua glória. Naquela noite, a glória de Deus entrou naquela masmorra. Segundo, nossas dificuldades nos deixam mais maduros. Alguém falava, acho que foi hoje ou quarta-feira, alguém falava da experiência. Irmãos, todo mundo que passa por alguma experiência dura na vida fica mais cascudo, desculpe a palavra, fica mais forte, enfrenta outras maiores. O barco, antes dele enfrentar, ou um navio, antes de enfrentar as grandes ondas, lá de longe, ele vai passando por algumas outras ondas menores, até ficar cascudo para enfrentar os grandes mares. Assim é a nossa vida. Sabe o que acontece com o projeto de Deus nas nossas dificuldades? Deus mostra aos incrédulos o que Ele é capaz de fazer. Aquelas pessoas ali ficaram assim. Primeiro eles ouviram, como é que esses caras estão conseguindo cantar aqui? Todo mundo ouvindo. E eles viram e ouviram o terremoto. Viram o terremoto. As cadeias, eles olharam para as correntes quebrando. Os incrédulos vendo a ação de Deus. Os incrédulos vendo o que Deus é capaz de fazer. Deus respondendo orações. O seu sofrimento tem esse propósito divino de mostrar para as pessoas que Deus responde orações. Porque se Deus não respondesse, Deus seria um Deus morto e não valia a pena segui-lo. Por último, os propósitos de Deus, no nosso sofrimento, é para deixar as marcas de Deus ao longo da história. Ele deixa. Por que a gente está lendo esse texto aqui, irmãos? Porque isso aconteceu para que a gente fosse ler e crer assim, Deus é capaz de fazer coisas surpreendentes, como tirar alguém lá da masmorra e trazer para fora. Por último, o
que é que esse texto nos ensina? Que o seu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento, a nossa fé, reações e livramentos levam outros a crerem em Jesus. Agora você vai entender o propósito de Deus. Agora você vai entender essa história toda aí. Tente agora imaginar o texto, relembrar o texto, e para você entender por que tudo isso aconteceu na vida de Pedro, na vida de Paulo e Silas. Foi preso, açoitado, jogado na masmorra. Lá tinha um carcereiro que estava cuidando deles, que estava guardando a carceragem, a porta da cadeia, estava cochilando quando o terremoto aconteceu, quis se matar, e Paulo disse, não faça isso, está todo mundo aqui. Se fosse você e eu, talvez nós fôssemos os primeiros a dar no pé daquela prisão. Ia ser o empurra daqueles, para ser o primeiro a sair daquele lugar. Paulo disse, não, nós estamos todos aqui, fiquem em paz. Por que é que Deus fez tudo isso, permitiu tudo isso? Sabe por quê? Porque Deus tinha um alvo. Havia uma família que precisava ser salva. A família do carcereiro. Naquela noite, o carcereiro tirou aqueles homens dali, do lugar úmido, colocou no outro lugar, pegou, lavou ali, com todo cuidado, os primeiros socorros ali, dados na prisão. E o homem disse assim, enquanto ele estava enxugando ali, sabe, lavando o sangue já, talvez coagulado, limpando ali com todo cuidado, e perguntou, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Irmãos, tudo isso tinha um propósito, por causa de um homem e de sua família. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo não perdeu tempo e deu a resposta na ponta da língua. Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Tudo isso por causa de um homem e de uma família. E o homem creu. E o homem disse, fala o seguinte, vamos lá para casa. Aí sai de madrugada, aqueles três lá, vão para casa, aquele homem, o homem põe a mesa, faz a comida e eles comem. E cuida de Paulo e Silas. E Paulo fala para aquela família. E todo mundo se converte. E Paulo batiza ali na casa do carcereiro toda a sua casa, toda a sua família. Tudo isso por causa de uma família. Olha o que Deus faz para salvar uma família. Deus permite que a gente passe por algumas lutas, alguns sofrimentos, porque Ele tem outros propósitos que a gente não entende. Não é o porquê. Entendeu agora? É para quê. Ele nos permite passar por lutas, adversidades, perrengues, apanhar às vezes, porque Ele está querendo fazer algo com outras pessoas. Vamos, assim, conjecturar. Se Paulo e Silas não tivessem sido presos, aqueles homens teriam sido salvos naquela noite? Não, o Deus tinha que ter um plano B, mas eu quero dizer para você que Deus não usa plano B. Ele só usa o plano A. E o plano A dele é perfeito. E Paulo lá vai dizer assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Os vergões. Você acha que aquilo ali, aquelas marcas sumiram? Não. Ele fala assim, está aqui no meu corpo. Eu trago as marcas de Cristo. Talvez quando Paulo fosse se banhar, que ele passava a mão no seu corpo, lembrava, isso aqui foi lá, aquela noite lá, o carcereiro, mais uma família salva, uma família que agora que é discípulo de Jesus. Os nossos sofrimentos, a nossa fé, as nossas reações, livramentos, levam outros a crerem em Jesus. O que é que eu posso fazer para ser salvo? Eu quero finalizar essa palavra aí dizendo para você que está aqui nessa noite. Com Cristo,
na vida as coisas são bem melhores. Incomparavelmente melhores. Se Paulo e Silas não servissem a Jesus, talvez o desfecho seria outro. Certamente o desfecho seria outro. Mas Paulo e Silas eram homens tementes a Deus. E passaram pelas dificuldades, pelas adversidades. Com fé, as reações deles dois, foram reações dignas de serem imitadas por cada um de nós. E eu quero dizer mais, só esse Deus que surpreende, Ele continua com seus atos ainda hoje. Mas só experimenta esse sobrenatural de Deus aqueles que resolvem caminhar com Ele a vida toda e por toda a vida. Isso faz sua diferença. O índice de pessoas que têm cometido suicídio no Brasil tem sido assustador. Não estou dizendo que todos os suicídios são de pessoas que não conhecem Jesus. Tem pessoas que conhecem Jesus, que estão passando por algum distúrbio, que tem opressões na alma, que tem cometido suicídio. Pastores, líderes, diversos. Mas eu afirmo a vocês que aqueles que andam com Jesus, Jesus carrega o fardo, porque Ele toma o fardo das nossas mãos e coloca sobre Ele. E Ele cuida da gente. Cuida lá no cárcere, cuida no hospital, cuida lá no emprego. Jesus sempre cuida dos seus filhos, dos seus discípulos. Paulo e Silas eram discípulos. Por isso eles experimentaram o sobrenatural de Deus. E se você é um discípulo de Jesus, você experimentará com certeza o sobrenatural de Deus. Quero te convidar a ficar em pé. Como você tem enfrentado as suas adversidades? Quero te convidar a orar um pouquinho. Se você tem enfrentado, se lamentando, resmungando. Eu lembro de uma vez que eu fui visitar uma pessoa no hospital. E lá eu encontrei uma outra família e a mulher estava revoltada porque Deus tinha levado o seu filho. Quando eu estava conversando com ela, foi a hora que ela recebeu a notícia que o seu filho tinha morrido. E a mulher estava revoltada com Deus. E é compreensível, porque o homem espiritual entende as coisas espirituais. O que não é discípulo de Cristo, ele não vai entender. Como é que você está enfrentando as suas lutas? Murmurando, reclamando de Deus, revoltado contra Deus. Tem muita gente hoje fora da igreja, fora do evangelho, porque tem bronca com Deus, achando que Deus não socorreu na hora que Ele devia, na hora que a pessoa mais precisava. Mas eu quero dizer para você que esse Deus da Bíblia é um Deus que se importa com a gente, com o nosso sofrimento. E é um Deus que, se a gente for um discípulo, com D maiúsculo, que busca ao Senhor oração, que adora, que louva, que serve, que sofre por causa. Paulo e Silas estavam sofrendo tudo isso só porque fizeram um grande bem a uma mulher, uma moça. Só por isso. Deus protegeu, restaurou, esteve com ele lá na prisão, tirou da prisão e o Espírito trabalhou no coração de uma família e outros discípulos foram agregados à igreja. É assim que Deus faz. Nem sempre a gente vai entender.
Então não adianta a gente perguntar por quê. Mas quando a gente perguntar para quê, Senhor? O que é que o Senhor quer ensinar? Aí a coisa a gente vai ter uma noção mais concreta. E aos poucos Deus vai mostrando. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Porque a tua palavra ela nos inspira, nos desafia a mudar de atitudes, mudar de rumo, mudar de comportamento. E louvamos o teu nome por isso, porque a tua palavra é viva, ela salta e vai direto ao nosso coração. As palavras saem desse livro, entram no nosso coração. Bendito seja o Senhor, porque essa experiência de Paulo e Silas nos mostra como a gente deve reagir e crer que o Senhor está vendo todo o nosso sofrimento, que o Senhor tem um plano por trás de tudo, porque o Senhor não é um Deus de fazer, improvisos. O Senhor é um Deus que tem planos. Na eternidade o Senhor tinha um plano para aquela família. Na eternidade o Senhor tinha um plano. Esse plano começou com a prisão de Pedro, de Paulo e Silas. O Senhor tem um plano nas nossas vidas. E nada pode frustrar isso. Nos ajude a entender. Nos ajude a entender. Desvende os nossos olhos. Para quando a gente estiver passando pelos perrengues da vida, a nossa mente seja libertada, seja aberta, e o Senhor mostrar sim o que o Senhor está querendo fazer conosco. Bendito seja o teu nome para sempre, e o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse cântico. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu vou celebrar, eu vou cantar ao Senhor. Isso é fé, irmãos. Foi a oração do profeta em forma de música. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você tem coragem de cantar? Tem coragem? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho Deus. Canta isso, eu tenho Deus. Ele está vivo, não está morto não. Eu tenho um Deus Não vai deixar, que não vai deixar essa luta me matar. Paulo e Silas não morreram naquela noite, porque Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano para uma família. O que você estiver passando hoje, Deus tem um plano. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
choro dura a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que caminha conosco todos os dias, o amor do Pai que nos ama e não nos deixa passar por situações além do que a gente possa suportar, e a força do Espírito Santo que nos faz lembrar de que o Senhor está conosco. Que a graça do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo seja derramada sobre os vossos corações, irmãos, e sobre toda a igreja do Senhor espalhada nos 4 cantos da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.